Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Esse é o 8º vídeo da série Raciocínio Lógico e hoje nós vamos falar um pouquinho da sequência lógica. Antes da gente prosseguir, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal, também deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos e colegas. Vamos lá. Sequência lógica. O que é uma sequência lógica? Sequência lógica é o conjunto onde os elementos obedecem uma regra para existir. Isso daqui é importante para nós. Os elementos obedecem uma regra para existir. Então, quando eu falo em sequência lógica, a sequência lógica é um conjunto, uma série de dados que obedecem uma lei para estar ali. Ou seja, eles têm que estar vinculados nesta mesma lei para que possa ter ali uma afinidade dentro daquele conjunto. Quando a gente vai resolver uma questão de sequência lógica, é importante, é interessante que a gente tenha isso em mente e faça a associação entre os elementos para descobrir esta lei. Ou seja, eles estão ali porque eles obedecem que lei? Qual é a associação que eu tenho entre um elemento e outro? Quando nós não conseguimos encontrar entre os elementos, nós vamos ter que encontrar uma sequência, a lei, né? Pensar em algo que está fora do conjunto, mas que aqueles elementos estão vinculados a um mesmo fator exterior. Por exemplo, mês, dia, datas, feriados, né? Então nós podemos pensar nisso. Vamos ao exemplo para você entender. Exemplo 1. Temos aqui uma sequência 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Uma questão dessa poderia perguntar para você, qual seria o próximo número da sequência? Gente, esse conteúdo é um conteúdo que pode levar a uma recorrência, né, a recorrer em uma questão de concurso público. Porque a sequência lógica vai fazer com que eu pense de uma maneira, você pense de uma outra maneira. O que a banca quer é que nós chegamos à conclusão da questão que ela elaborou. Mas existem fatos em que existe mais de uma regra, mais de uma lei associada a um conjunto de elementos. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho duas regras que nós vamos chegar no mesmo resultado. Isso é o que a banca espera. A elaboração é perfeita neste caso. Agora, existem casos que a banca faz onde ela espera uma lei, né, uma lei de associação, mas existe uma outra lei que ela não conseguiu ver e aí o aluno, né, o concorrente, conseguiu. Nesse caso aqui, se eu analisar entre os elementos, eu posso observar que de 1 para 3 está pulando 3 casinhas. Aliás, 2 casinhas, o número 2 e o número 3. Se eu pegar o número de 4 para 9, está pulando o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, está pulando o 5, o 6, o 7 e o 8. Note, está pulando 2, está pulando 4. Se eu pegar aqui, está pulando o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se aqui pulou 2, aqui pulou 4, aqui pulou 6. Note, se eu pegar do 16 por 25, vai pular 8 casinhas. Então, significa que para cada número que eu coloco nessa sequência, eu tenho que pegar a distância anterior e somar com 2. Então, distância anterior 2 com 2 vai dar uma distância de 4. O número 4 somado com, pulando 4 casinhas, vai dar 9. Do número 9 ao número 16 pulou 6 casinhas. Então deu 16. Do 16 ao 25 pulou 8 casinhas, até chegar no 25. Se eu pegar do 25 ao 36, vai pular 10 casinhas. E vai chegar no 36. Quando eu chegar aqui, vai pular 12 casinhas e vai chegar no 49. Quando eu for fazer isso daqui, qual é o próximo número? Vai pular 14 casinhas e vai chegar no número 64. Essa seria uma primeira maneira de pensar. Agora, existe uma outra que pode ser assim, ó. Mas vai chegar no mesmo resultado. Isso é o que a banca espera. Isso daqui é uma questão bem desenvolvida. Poderia pensar no seguinte: se eu pegar aqui o primeiro elemento e elevar, é o primeiro, número 1,
ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. O 4 é o segundo elemento. O segundo elemento ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4. O 9 é o terceiro elemento. 3 elevado ao quadrado é 9. O 16 é o quarto elemento. 4 elevado ao quadrado é 16. O 25 é o quinto elemento. 5 elevado ao quadrado, 25. Então, eu poderia dizer que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esse daqui, o próximo, seria o oitavo elemento. 8 elevado ao quadrado, 64. É uma questão perfeita. Duas maneiras diferentes de pensar, mas que chegou no mesmo resultado. Porém, existem questões que a banca desenvolve esperando que você chegue nesse resultado, mas você descobre uma outra lei e aí você pode recorrer a essa questão. Fica a dica. Agora vamos mais uma aqui. E quando eu não consigo associar, professor, esses números um com o outro? Por exemplo, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. De 2 para 10 tem 8. Aqui já tem 2. Aqui tem 4. Aqui tem 1. Aqui tem 1. E aqui tem 1. Note que não tem relação de posição. Ou seja, eu não posso considerar que ele está numa lógica espaço. Não tem como eu ver uma lógica espaço aqui. Posso analisar, poxa, seria números pares, 2, 10, 12, ixi, entrou o 17, que não é par, e o 19. Então, não posso também colocar a lógica é par. Então, eu tenho que pensar em algo fora, exterior, em relação aos números que eu consigo chegar. Note que quando eu falo 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, está prevalecendo uma letra nos nomes. Está prevalecendo a letra D. Então, esses números são os números que começam com a letra D. Então, eu posso dizer que o próximo número da sequência aqui é o número 200. É o último número a começar aqui com a letra D. Aliás, é o próximo número a começar com a letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Aí, agora, até chegar em 200, não tem mais nenhum número que começa com a letra D. Só 200. Então, nós temos que perceber isso, procurar algo externo para associar com a nossa sequência lógica, com os elementos. Há um outro exemplo. JJASOND. Eu também não consigo ver aqui uma lógica de aproximação. J para J, J para A. A distância aqui não é lógica, não é a mesma e não há um padrão de crescimento. Eu posso pensar, poxa, nome de que eu vou associar com isso daqui? Já que eles não estão relacionados por posição de letras. Aí eu posso pensar no que nós estamos falando aqui, ó, associação dos elementos com meios externos. Mês, dia, datas, feriados, né, acontecimentos importantes. Então, nesse caso aqui, vamos pensar em meses para a gente ver. Janeiro, não tem outro, mas existe alguma sequência lógica dos meses do ano que começa com JJ? Aí eu venho lá no meio do ano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então eu posso dizer que a próxima letra aqui vai ser o J, que vai ser o J de janeiro. Então você tem que associar os elementos com fatores externos e também entre eles, né? No caso aqui, não tem uma relação entre eles. A relação é externa, né? É exterior. Ou seja, vem de fora, relacionada aos meses do ano. Vamos ver aqui novamente. HDTQCS. E agora? Também não consigo ver uma associação aqui em relação um ao outro. Mesmo que eu faça isso, ó, esse para esse para esse, que pode haver assim também, ó. Relação saltando um entre eles. Mas aqui não tem nenhuma relação, eu não consigo chegar. Nós não vamos detalhar isso daqui, né? Mas se você em casa tiver tempo, pode ver, fazer a soma, a distância entre as letras, você vai ver que não tem uma relação entre os elementos desta sequência. Mas nós vamos associar com fatores externos. O que nós podemos associar aqui? Poxa, eu estou vendo HDT, dias da semana, só que não tem nenhum dia que começa com H. O que eu posso então pensar? Poxa, contagem de números, vamos ver? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo será um S do número 7. Não é isso? O próximo será S. Aqui o 1, gente. Aqui o 1, ele é escrito assim, ó. O 1, a gente sabe que o 1 a gente deve escrever o 1 numeral, né? A gente escreve ele assim.
tá? Então, quando você for assinar um cheque aí, não vai colocar o 1 sem o H. É 1 com H, que é a escrita real aí do número 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo é a letra S. Vamos a esse outro exemplo. Cavalo, oca, mocidade, traços. Vamos ver a relação que pode existir entre esses nomes. Cavalo, animal. Oca, casa de índio. Mocidade, tempo da nossa vida. Traços, perfil. Veja que não tem como eu relacionar dentro de uma mesma lei esses nomes. Mas o que a gente pode fazer então para tentar descobrir uma próxima palavra que cabe dentro de uma lei, de uma lógica para esse exemplo? Note que em todas as palavras existe a letra C. Em todas as palavras existe a letra C. Agora observe, gente, que na primeira palavra o C é a primeira letra. Observe que na segunda palavra o C é a segunda letra. Observe que na terceira palavra o C é a terceira letra. Observe que na quarta palavra o C é a quarta letra. Então significa que uma palavra que pode ser colocada nessa sequência é uma palavra que tem a letra C na quinta posição. Eu posso falar para vocês aqui, ó, uma que eu pensei aqui rapidinho, é a palavra velocidade, né? 1, 2, 3, 4, a letra C é a quinta. Então nós podemos dizer, ó, que velocidade está relacionada, ela pode ser colocada dentro do exemplo 5. Vamos mais um exemplo, o exemplo de número 6 aqui, né? Cabelo. A palavra cabelo gerou a palavra loba. A palavra desejo gerou a palavra José. E a palavra martelo vai gerar que palavra? Note, a palavra loba, eu peguei as duas últimas letras do nome cabelo e peguei a segunda e a terceira no sentido reverso da terceira, né, da última para a primeira. Então, B-A, terceira e segunda, loba. A palavra José, ela tem que seguir essa mesma lógica, pegar as duas últimas, na sequência, as duas últimas, José, e pegar a terceira e a segunda, S-E, pronto. Então, sendo assim, a palavra martelo também tem que seguir a mesma lógica, pegar as duas últimas, L-O, e pegar a terceira e a segunda, que é R-A, loura, né? Lora. No caso aí, é a palavra que o nome martelo vai formar seguindo a mesma lógica da palavra cabelo formando loba e da palavra desejo formando José. Existe ainda dentro da lógica, da sequência lógica, o que nós chamamos de sequência cíclica. São aquelas sequências onde chega em um certo ponto ela começa a se repetir. Veja aqui, na figura 1 nós temos um quadrado com o ponteiro aqui na posição horizontal, né? Agora veja, esse ponteiro na segunda figura ele andou 45 graus, na terceira figura ele andou mais 45 graus, na quarta figura mais 45. Então na quinta figura ele vai andar mais 45, vai voltar a ser a primeira, depois vai voltar a ser a segunda, depois vai voltar a ser a terceira, depois vai voltar a ser a quarta de novo. Ou seja, a cada imagem que eu vou adicionando nessa sequência, a cada 4 imagens vai voltar para a primeira, ou seja, vai ter um ciclo repetitivo aqui. Então eu poderia perguntar para você assim, qual será a 1000ª figura? Aí nós vamos ter que fazer o seguinte, se a cada 4 se repete, nós vamos pegar 1001 e dividir por 4, né? Então 10 dividido por 4 dá 2, sobra 2. Vou abaixar o 0, 20 por 4 dá 5. Sobra nada, vai sobrar 1, 1 não dá, né? Então, nós podemos dizer que vai dar 25, 1 não dá, 0, desculpa. Vai dar 250 ciclos completos e vai sobrar uma figura, ou seja, eu vou ter 4 ciclos com as 4 figuras e vou começar na primeira, a primeira vai ser essa. Então, eu posso dizer que a 1001ª figura vai ser igual a essa daqui. Pronto, essa daqui vai ser a 1001ª figura. Gente, mais uma videoaula termina. Peço a você para se inscrever neste canal, compartilhar para seus amigos e para os seus colegas.